Boa tarde, boa tarde, boa tarde, turminha querida. Sejam todos muito bem-vindos aí, muito bem-vindas para mais um encontro aqui do Ricardo Responde. E hoje nós vamos tratar aí do conteúdo da última aula, né? O último encontro aí, a aula 4 do Impacto na Gestão, que foram ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas. Então, eu vou aqui responder aqui as questões dos alunos do Impacto na Gestão, algumas atividades também, trazer mais exemplos além dos que foram dados na aula. E eu começo sempre pela pesquisa que a gente sempre envia para os nossos alunos após o final de cada uma das aulas. E nesse nosso último encontro, eu perguntei, né, o que é que você mais gostou com o tema ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas. Então, alguém respondeu que o que mais gostou foi saber que com a gestão eficiente de pessoas vou multiplicar as minhas forças. E de fato, tá, gente? Tem muito dono de negócio que sente dificuldade justamente porque ele não consegue multiplicar as forças dele. E assim, Ricardo, o que é isso? É simplesmente contratar mais pessoas para vir trabalhar? Não, não é simplesmente você contratar mais pessoas. É você contratar mais pessoas que saibam exatamente o que elas precisam fazer e que tenham as competências necessárias para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque, do contrário, se você contrata mais pessoas para trabalhar com você e você não tem os processos bem definidos, as pessoas não sabem exatamente o que se espera delas, e se elas não tiverem as competências necessárias para desempenhar aquela atividade, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter um problema ainda maior, porque ao invés de somar forças, você vai ter que se desdobrar em mais de 10 para ficar ali tomando conta dessas pessoas e fazendo o tempo todo com que as pessoas façam as coisas, guiando as pessoas como se fossem crianças. Então, aqui, quando a gente traz as ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas, é justamente por isso que essa pessoa que respondeu que gostou de saber como a gestão eficiente de pessoas vai ajudá-la a multiplicar suas forças. Mas alguém colocou aqui que gostou da descrição de atividades, e essa é uma das ferramentas que ajuda a trazer clareza para as pessoas, e as pessoas conseguem identificar ali claramente o que é de responsabilidade delas e o que é que elas têm que fazer. E mais alguém colocou, inclusive daqui a pouquinho aqui, eu vou mostrar exemplos aqui de descrição de atividades. Essa ferramenta ela é simples, mas é extremamente poderosa, tá? Extremamente poderosa. As empresas que não tinham descrição de atividades, quando elas fazem isso e deixam claro ali as responsabilidades de cada uma das pessoas, o peso nas costas do dono fica muito menor, porque cada um sabe exatamente o que vai fazer e não tem aquela coisa da pessoa ficar esperando você para que ela possa fazer o que tem que ser feito. E mais alguém, e daqui a pouco tem exemplos, tá? De descrição de atividades. E mais alguém que falou o seguinte: gostei de toda a aula, foi muito bem explicada. Maravilha, vamos que vamos. Mais uma pergunta aqui que eu fiz, né? Faltou algo com o tema ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas? Então, o pessoal respondeu que não faltou nada, que a aula foi completíssima. Maravilha. E aqui, ó. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema da aula 4, ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas? Se sim, qual seria? Alguém perguntou o seguinte: eu fiquei na dúvida de como utilizar o diário de bordo. O diário de bordo é uma das ferramentas que a gente apresentou aqui. Essa ferramenta, gente, é muito, muito poderosa, tá? Porque ela é o mapa para que todo mundo saiba o que fazer e não se perca no meio do caminho da ação. Todo mundo chegue no seu negócio, saiba diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, o que se precisa fazer. E as pessoas, tudo que elas precisam fazer é seguir aquele diário, porque aí não tem desculpa de, eu não sabia, eu esqueci, não. O diário de bordo ele serve para isso. Daqui a pouco eu também apresento aqui exemplo para você, tá? Mas vamos lá. Fiquei na dúvida de como utilizar o diário de bordo.
passo para o funcionário e acompanho uma vez por semana se ele está fazendo todas as tarefas? Vamos lá, tá? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Quando você não tem um diário de bordo e as pessoas que trabalham com você não têm o hábito ali de seguir aquele diário de bordo, de seguir aquela rotina, marcando, acompanhando todas as atividades que estão sob a responsabilidade dela, e também marcando ali o que já foi feito, o que é que está sendo feito e tudo mais, e a pessoa possa olhar para aquilo e saber claramente o que é que ela tem que fazer, do que ela tem que fazer, o que é que ela já fez, e o que não foi feito, o que é que está pendente para que ela possa ir lá e executar e ter a produtividade ali do dia, por exemplo, que se somar da produtividade do mês vai gerar o resultado que a empresa precisa. No começo, quando você passa isso para a pessoa e a pessoa não está habituada, você precisa fazer um acompanhamento até maior. Eu diria o seguinte, na primeira semana, quando você implantar a utilização do diário de bordo, eu te aconselho que esse acompanhamento ele seja diário e talvez até mais de uma vez no dia. Ricardo, por que você está falando isso? Eu tenho que cobrar realmente das pessoas e aí vem uma grande sacada. A sacada que eu deixo para você não é que você vá no intuito de eu vou ali para cobrar, para ver se a pessoa está fazendo, não. Vá lá no intuito de ajudar, de entender se a pessoa está tendo alguma dificuldade com aquela ferramenta, entender se ela não esqueceu, porque não é que as pessoas são ruins nem maldosas, é que elas não tinham o hábito de trabalhar com aquilo, não tinham o hábito de trabalhar com essa ferramenta, e aí, no primeiro momento, pode ser que até na correria do dia, na correria da atividade, a pessoa ela termine se passando mesmo, tá? Então, como eu disse, não é que a pessoa é ruim. Você vai fazer isso no intuito não de cobrar, mas no intuito de suportar, de dar suporte, dar apoio. Então, faça isso mais de uma vez até no dia. Nos 2, 3 primeiros dias, você olha ali de manhã, no meio do dia você pergunta para a pessoa, no final do dia. Daí em diante, você acompanha uma vez por semana e daí para frente, o que é que você faz? Daí para frente, você acompanha uma vez por semana, vai diminuindo, né? Nas semanas seguintes, você vai diminuindo a frequência com que você faz aquele acompanhamento e depois você vem ali, acompanha uma vez por semana, se está tudo ok, e faz o que eu chamo de dar umas batidas ali, sabe? Batidas no sentido de dar uma chegada ali, dar uma olhada, verificar se está tudo certo, verificar se realmente aquilo que está marcado como feito no diário de bordo foi executado, e se foi executado dentro do procedimento corretamente e tudo mais, tá? Aí alguém fez outra pergunta aqui extremamente interessante, tá? A pergunta é o seguinte, se eu já pago comissão para as vendedoras, preciso pagar ou premiar quando estabeleço metas ou desafios e eles são alcançados? Vamos lá. Deixa eu te dar uma ajuda aqui, tá? E a ajuda é o seguinte. Se você paga a comissão é uma coisa. Tudo que a pessoa vende, ela é comissionada em cima daquele valor ali que foi feita a venda. A meta é o que você precisa que as pessoas cumpram. Então, vamos só separar rapidamente comissão de meta. Meta é meta. E se a pessoa está trabalhando com você e não está performando, então, o que é que acontece? Só para eu separar essa história a pessoa tem a meta e ela tem que bater a meta, porque o seu negócio sobrevive das metas que atinge. Então, se você tem ali X de venda que você tem que atingir para que a empresa consiga pagar as contas, ter lucratividade e tudo mais, a meta é a meta e a pessoa tem que atingir a meta. Consequentemente, tudo que a pessoa vender abaixo, dentro da meta ou acima da meta, ela vai ser comissionada. Tá certo? Agora, quando você estabelece um desafio, aí é outra história.
Você não precisa premiar a pessoa porque ela bateu a meta. Ela está ali para bater a meta. Agora, essa questão do desafio. Se você estabelece ali, por exemplo, a super meta, uma meta acima do que é a meta estipulada, e aí, para estimular essa pessoa, você cria ali um bônus, um prêmio, um algo a mais, o que é que vai acontecer? A pessoa ela vai ultrapassar as vendas da meta que foi, atingindo ali a super meta, a meta super especial, as categorias de meta que você queira dar. E eu tenho alunos, por exemplo, que eles colocam ali a meta, super meta e a meta do prêmio, a meta do presente, por exemplo. E aí, quando as pessoas atingem essa super meta, a meta do prêmio, além da comissão que elas vão ganhar por tudo que elas venderam, elas também ganham ali um algo a mais que cada um tem a sua forma de fazer, tá? Então, só para deixar claro isso aí para você. Então, vamos lá. Ó. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Das ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas que eu apresentei para vocês, que foi apresentado aqui. Então, aí tem uma pergunta aqui, ó, sobre descrição de atividades. Quando tem uma atividade que não tem periodicidade definida, porque algumas atividades ali, em alguns casos, tem a periodicidade definida. Então, exemplo, vai fazer a limpeza do negócio. A pessoa que é responsável pela limpeza, pode ser que essa atividade seja ali todo dia. Fazer a reposição de determinada matéria-prima, pode ser que aquilo seja diário. Ou pode ser que tenha uma frequência, 2 vezes na semana, ou toda terça e toda quinta, ou uma vez por semana. Enfim, cada negócio tem o seu modo de funcionar. O importante é que esteja claro. Mas a pergunta aqui, quando essa atividade ela não tem uma periodicidade definida, como foi os casos que eu citei aqui, definida, posso usar o termo sempre que necessário? Pode. Pode e está claro. Porque o importante é que você tenha clareza. A pessoa que venha trabalhar com você, ela tenha clareza e ela saiba exatamente o que é que se espera dela, o que é que ela precisa fazer, como é que ela tem que fazer. Então, isso aí é o que interessa, tá? O objetivo da descrição de atividades é que as atividades da pessoa estejam claras para ela, para você, para a equipe e cada um saiba quem é responsável pelo quê. Afinal de contas, uma empresa, ela nada mais é do que um conjunto, uma somatória de atividades. Quando todas essas atividades são realizadas, a empresa consegue chegar no resultado que ela deveria, tá certo? Então, exemplo aqui, ó. Eu até botei aqui exemplo. Acho que a pessoa colocou exemplo. Receber mercadoria. Então, sempre que necessário. Mercadoria não é uma coisa que vai acontecer todo dia. Não, você tem ali uma frequência e tem dias que vai chegar mercadoria, tem dias que não vai ter mercadoria. Preencher formulário de cancelamento, de SPC Serasa. Isso aí é quando ocorrer. E o ideal é que nem ocorra, né? Mas, se você não tem essa garantia de quando vai ocorrer, aí você vai lá e toma a devida providência e tudo mais, tá certo? Então, respondendo a essa pergunta. Agora, gente, eu trouxe aqui, ó, 2 exemplos de... eu vou deixar um aqui por enquanto. 2 exemplos de descrição de atividades, tá? Quem é meu aluno do Impacto na Gestão já viu esse exemplo de descrição de atividades e quem já me acompanha aqui talvez até já tenha visto algum aluno meu falando sobre isso, citando o quanto a descrição de atividades foi importante. E aqui tem esse modelo, ó. Funcionário, cargo, aqui na primeira coluna, quais são as atividades dessa pessoa e quais são os desafios. Esse negócio aqui dos desafios é uma sugestão que eu dou para que vocês estimulem as pessoas que trabalham com você a fazer algo mais, a ir além ali em algum ponto, tá? Nesse exemplo aqui, ó, você tem a Maria, a função da Maria é vendedora. E quais são as atividades aqui que estão sob a responsabilidade de Maria? Ajuda no marketing das redes sociais, Facebook, Instagram,
tirar fotos e postar conteúdos todos os dias, organiza produtos no estoque, bater meta, limpeza e organização da loja, fazer condicional, observar a tendência de moda, atendimento diferenciado, acompanhar estoque de produto, preparar a decoração em datas especiais. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que vai acontecer, não é uma coisa que é diária, não é uma coisa que é semanal, é uma coisa que é sempre que necessário, né? Ou, como o próprio nome já diz aqui, nas datas especiais que o negócio resolve celebrar. Acompanhar necessidades dos clientes, interagir com clientes nas redes sociais, fazer cobrança de inadimplentes, fechamento de caixa, tirar cupons fiscais, parabenizar os aniversariantes do mês, abertura de ficha, compra o lanche da tarde, faz café e separa produtos para promoção. Então, gente, isso aqui lhe ajuda de várias formas. Uma, traz clareza para todo mundo que trabalha no negócio. Dois, o que é que acontece aqui? Quando você tem, por exemplo, nesse processo aqui, você vai precisar fazer uma contratação de uma pessoa, mesmo que seja temporário, vamos pegar que está na época de fim de ano, você precisa contratar temporário para ajudar. Quando você olha para isso aqui, você sabe exatamente que atividades você precisa que a pessoa exerça. E ela também vai ter clareza. Então não tem aquela história de, mas eu não sabia que eu ia ter que fazer cobrança de inadimplentes. Não, já está aqui, ó. Quando a pessoa for contratada, você apresenta para ela tudo que você espera que ela faça. Tudo que você espera dela. E vai dizer, essas aqui são as suas atividades, é isso aqui que eu espero de você, tá? Outro exemplo aqui, ó, de descrição de atividades. Esse aqui é o da Jurema. A função da Jurema é subgerente. Aí tem aqui, ó, ajuda nas compras. Eu esqueci de mostrar aqui os desafios, né, no exemplo anterior. Desafio, atender com excelência nossos clientes, aumentar em 30% o faturamento da empresa, bater metas e transformar clientes em fãs. E isso aqui é uma coisa que você pode mudar. Eu até, na última aula do Impacto na Gestão, eu dei o exemplo de uma pessoa que trabalhou no meu time e ele era responsável por organizar a documentação do setor. Era o desafio dele. Então, ele pegou, fez toda a organização. Quando ele chegou, que atingiu aquele desafio, aí eu já mudei o desafio dele. O novo desafio já foi implantar o 5S. Para quem não conhece, o 5S é uma técnica japonesa muito utilizada pelo pessoal de gestão da qualidade, que tem ali os 5 sensos, organização, limpeza, enfim, muito utilizado na indústria, muito utilizado pelo pessoal de qualidade, vale a pena implantar, e nesse caso para a gente era importante na oportunidade. E aí depois que ele organizou a documentação do setor, aí o que é que eu fiz? Eu passei para ele, deleguei para ele a implantação do 5S no setor. Aí ele atingiu também esse desafio, eu já passei um novo desafio, tá? Então é assim que vocês vão utilizar os desafios. Voltando aqui para a Jurema, subgerente, tem aqui as atividades, ó. Ajuda nas compras, organiza produtos no estoque, bate meta, limpeza e organização, troca de vitrine toda sexta-feira. Então, gente, tá claro. Toda sexta-feira a loja troca de vitrine. E o responsável por fazer isso é Jurema. Independente se ela conta com a ajuda de outras pessoas para fazer isso ou não, mas a responsabilidade é dela. E aí, se você chegar lá e a vitrine não tiver trocada, não tem aquela história de, mas eu pensei que fulano ia trocar, eu pensei que era a pessoa, você que vinha para ajudar a trocar. Não, a responsabilidade é da pessoa, a pessoa será cobrada pela responsabilidade que foi dada a ela, tá? Fazer condicional, observar a tendência de moda, atendimento diferenciado, acompanhar estoque de produto, preparar decoração em datas especiais, promover ações em datas especiais, acompanhar necessidades dos clientes, comes e bebes, interagir com o cliente, fazer cobrança, fechamento de caixa, reposição de sacola, embrulho, presente, fita, material. Gente, pasmem, tá? Eu já vi estabelecimento comercial, num determinado momento, chegar ali e não ter embalagem, não ter sacola, não ter a embalagem ali que faz o delivery e tudo mais.
E, Ricardo, por que isso acontece? Porque não tem descrição de atividades, não tem um responsável para ser cobrado por isso. Aí fica aquele jogo de empurra, mas eu achei que fulano ia pedir, mas como no mês passado você pediu, eu pensei que esse mês você ia pedir também, porque o responsável não está definido, tá? Então, das coisas mais simples às mais complexas, como, por exemplo, reposição de sacola, o responsável é ela. Embrulho para presente, o responsável é ela. Fita, o responsável é ela. Material de limpeza, o responsável é ela. Então, não dá para a moça chegar para fazer a limpeza, que às vezes, em muitos casos aí, até uma pessoa que faz trabalho de freelancer, né, diarista e tal, chega para fazer o trabalho e não tem o material. Aí tem que sair. Eu esqueci, vai lá comprar. Não. A pessoa, mas eu pensei que tinha. Não, a pessoa cria uma rotina de fazer o acompanhamento disso. E daqui a pouco vocês vão ver o diário de bordo, que é uma ferramenta que ajuda demais nessa coisa de acompanhar a rotina. Então, se a pessoa, como nesse caso aqui, a Jurema, ela é responsável pela reposição de sacola, embrulho de presente, fita e material de limpeza, o que é que acontece? Você coloca lá no diário de bordo, daqui a pouco, para quem já é meu aluno aqui, já sabe, para quem não é, daqui a pouco vai entender. Você coloca lá no diário de bordo que uma vez por semana ela tem que conferir o estoque de sacola, o estoque de embrulho para presente, o estoque de fita e o estoque de material de limpeza. Eu estou falando uma vez por semana, mas pode ser que isso seja uma frequência menor, depende do giro do seu negócio, do lead time de fornecimento aí do seu fornecedor e tudo mais. Mas o que é que vai acontecer? Ela vai olhar, eu estou aqui com um movimento de X sacolas por dia, X sacolas por dia, se eu mantiver esse fluxo, isso vai me garantir sacola por mais X tempo, então, beleza. Essa semana eu não preciso pedir ainda, eu vou pedir na próxima. E aí você não corre o risco de não ter sacola. Esse exemplo que eu dei aqui, gente, serve para sacola e serve para qualquer outra coisa, tá? Viagens a showrooms e feiras, e isso é para produtos no estoque em época de promoção. Olha só, tudo isso aqui, tanto as atividades da Maria, que é vendedora, quanto as atividades da Jurema, que é subgerente, são atividades de suma importância para o negócio. Se algumas dessas atividades deixarem de ser feitas, isso vai comprometer o resultado do negócio. A meta de venda, o objetivo do ano de crescimento, o lucro, a satisfação do cliente, tudo mais. Porque imagine, o cliente vai lá para comprar um presente, chega lá, não tem sacola, não tem embrulho para presente, não tem fita, será que ele vai ficar satisfeito? Aí você diz, não, espera aqui um pouquinho que eu vou ali no armarinho providenciar para embalar para você. Gente, isso vai denotar total desorganização. E ao invés de você proporcionar para o seu cliente uma experiência positiva, você está proporcionando para ele uma frustração e perda de tempo e tudo mais. Então, você que era para ser um resolvedor, né, uma solução para os problemas dele, você está tomando tempo e tudo mais, tá? Então, para a pessoa conseguir desempenhar essas atividades, vamos lá. Então, perceba, para a pessoa conseguir desempenhar essas atividades aqui, ela precisa de algumas competências. Então, o que é que a gente traz aqui para vocês? O conceito de matriz de competência. O que é a matriz de competência? É uma lista onde você vai descrever todas as competências que a pessoa tem que ter para desempenhar determinada função. Digamos que você fosse, para ficar um exemplo bem claro, digamos que você fosse uma empresa de logística e você tivesse ali vários caminhões que as pessoas precisam dirigir para fazer as entregas e tudo mais. A atividade da pessoa a função da pessoa, o cargo é motorista. E o que ele precisa fazer é dirigir. Você vai pegar qualquer pessoa e colocar para dirigir esse seu caminhão? Não. Primeiro que o ideal é que a pessoa tenha ali X tempo de experiência no tipo de veículo que você tem, porque se você é uma empresa de carro pequeno, é um tipo de habilidade. Se você é uma empresa de carro grande, de caminhão e tudo mais, é outro tipo de habilidade, é outro tipo de experiência.
Ah, Ricardo, eu preciso de uma pessoa com 3 anos de experiência de direção. Mas em quê? Em carro pequeno? Pode ser, mas essa pessoa vai dirigir caminhão. As habilidades que ela tem, as competências que ela tem são as mesmas? Não. Isso não quer dizer que você não pode treinar a pessoa e preparar ela, né? Já é um bom começo. Agora, se a pessoa nem tem habilitação, você consegue contratar essa pessoa? Não. Então, isso aí é uma habilidade, tá? É uma habilidade importante para essa pessoa nessa função. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa para dirigir o caminhão da sua empresa, o carro pequeno, ela não tem habilitação, você não só está indo contra a lei, né? Que a pessoa, para poder dirigir um carro, ela tem que ser habilitada, como você vai tomar uma multa e corre o risco ainda de ter um problema maior. Então, só para frisar a importância de que a pessoa, para desempenhar determinada atividade, ela precisa ter determinadas competências. E no seu negócio, é assim que tem que acontecer. Você vai lá, vai analisar todas as atividades que a pessoa vai realizar. Quando você entender quais são as habilidades que a pessoa vai realizar, aí você vai entender que competências ela tem que ter para desempenhar aquele tipo de atividade, tá certo? E aí eu vou trazer aqui, ó, um exemplo para vocês de matriz de competência. Deixa eu trocar aqui a minha apresentação. Deixa eu mudar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Isso aqui é um modelo de matriz de competência, tá? O que é que você tem aqui, ó? Você tem as funções, né? Você tem aqui as funções, crediário, no crediário você tem as pessoas aqui, Carla e Tamires, você tem a função aqui vendedora, você tem aqui Joana e Roberta. E aqui, ó, você tem todas as competências que são necessárias para a pessoa atuar na empresa. Por exemplo, para a função de crediário, é necessário ter ensino superior ou ensino técnico médio? Ah, Ricardo, ensino técnico médio atende. E conhecimento de tendência de moda, é preciso ter, não é preciso ter? Conhecimento em finanças, para as pessoas que são vendedoras, não é necessário ter conhecimento em finanças, mas para quem trabalha com crediário é. Para quem trabalha com informática básica também. Agora, ser atencioso, proatividade, comunicação eficaz, saber a missão, visão e valores do negócio, treinamento no procedimento da função, que é exatamente o como a pessoa vai realizar aquelas coisas, técnica de vendas e atendimento ao cliente, isso aqui, ó, todo mundo tem que ter. Conhecimento da mercadoria, está marcado aqui X. Então, tudo isso são competências que, se a pessoa tem, ela consegue desempenhar bem a função. Então, está aqui o exemplo de matriz de competência. Agora, Ricardo, me diz uma coisa. Eu tenho aqui... Opa, fiz uma coisa errada. Eu tenho aqui, ó, a matriz de competência, tá? E, além da matriz de competência, o que é que eu preciso mais? Você vai precisar do que a gente chama de diário de bordo. O que é o diário de bordo? É uma ferramenta que vai pegar todas as responsabilidades que a pessoa tem, fruto da descrição de atividades dela, e gerar ali uma espécie de mapa que a pessoa olhe, um checklist, que a pessoa olhe e veja exatamente o que é que ela precisa fazer, com que frequência, e ela vai saber se ela já fez ou não. Deixa eu apresentar aqui para vocês o diário de bordo, tá? Olha só. O que é que a gente tem aqui, ó? Deixa eu te explicar. Aqui, nessa primeira coluna, você tem todas as atividades que são de responsabilidade da pessoa. Aqui, na frequência, a frequência com que essa pessoa precisa realizar aquela atividade, se é uma atividade que ela tem que fazer todo dia, se é uma atividade semanal e tudo mais, ou mensal. Aqui, nessa terceira coluna,
você tem o como a pessoa vai fazer isso. E aqui, ó, você tem de 1º a 30 do mês. Você coloca aqui, ó, de 1º a 30, inclusive marcando que dia da semana é. O que é que vai acontecer? Exemplo, limpeza e organização da loja. Qual a frequência que tem que acontecer a limpeza e organização da loja? Diariamente. Esse diário de bordo é da funcionária Kedina Maria, tá? E Kedina Maria, Ricardo, eu tenho que fazer um para cada colaborador? Sim, você tem que fazer um para cada colaborador que você quer que siga ali todas as atividades e faça aquilo ali, seguindo aquela sequência. Como é que faz isso, né? Limpeza e organização da loja. Manter sempre limpo o chão, as prateleiras, os calçados, a vitrine, o espelho, os vidros, o estoque, o banheiro. Manter toda a loja organizada, é um exemplo. Então, dia 1º, tá aqui. É uma coisa que ela chegou para trabalhar, ela pega o diário de bordo dela, quando ela olha, ela diz, rapaz, eu já sei. Tenho que fazer limpeza e organização. Depois que ela fizer, ela vai lá e marca um X. Isso aqui vai ser impresso, né? Você vai imprimir um desse uma vez por mês e entregar para o colaborador, e a pessoa vai lá e marca um Xzinho. Qual é o seu papel? O seu papel é dar umas batidas aí no diário de bordo, dar uma conferida, para ver se tudo aquilo que está no diário de bordo da pessoa, que está marcado como ok, se realmente está ok. E se tem alguma coisa que não está marcado ok e deveria estar, você vai entender da pessoa qual foi a dificuldade que ela teve para você ajudá-la a desempenhar dali para frente, para você dar suporte para que ela possa desempenhar e fazer aquilo daqui para frente. Aí tem outras atividades aqui, ó, atendimento diferenciado. Aí está aqui, atender com entusiasmo, ouvir a necessidade do cliente, entender as expectativas, oferecer algo a mais que ele não estava pensando em comprar. Acompanhar a necessidade do cliente, ouvir o cliente, identificar suas necessidades. Interagir com clientes nas redes sociais, diariamente isso, e responder os clientes pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Comprar o lanche da tarde e fazer café. Vai na padaria comprar o pão e faz o café. Diariamente, essa pessoa é responsável por isso. Fechamento de caixa. Fechar o caixa todo dia à tarde. Então, final do dia, fecha o caixa. Tirar cupons fiscais. Tirar cupons fiscais das mercadorias vendidas. Abertura de ficha. Diariamente, lógico que quando houver necessidade. Se não tem ninguém lá pedindo para abrir ficha, você não vai abrir, mas é uma coisa que diariamente acontece. E como é que faz isso aqui, Ricardo? Abrir ficha, realizando consulta ao SPC Serasa com os documentos completos preenchidos no sistema, pegar no mínimo 3 referências comerciais e exigir entrada. Aí, se você não tem isso claro, e a pessoa pode olhar e se guiar, você diz, chega aqui, você abre ficha. Aí chega uma pessoa lá, que você nem sabe quem é, o colaborador, como ele não tem essa regra, ele não foi treinado, ele não está bem instruído, eu não queria fazer uma ficha aqui para ter crediário. Tá bom. Vai lá, abre a ficha, a pessoa compra, não exige entrada nem nada. Aí você diz, mas meu Deus, a pessoa não sabia que tinha que pedir entrada. Não, ela não sabia. O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Talvez ela tenha vindo de algum lugar, tenha trabalhado em algum lugar, e nesse lugar que ela trabalhou, não tinha a obrigatoriedade de se fazer esse tipo de coisa. Quando a pessoa vem trabalhar com você, mas ela me disse que tinha experiência no outro negócio. Não, ela tinha no outro negócio, de fato, é verdade. Mas no seu negócio, você precisa mostrar para a pessoa quais são as novas regras, qual é a nova forma de fazer. E aí dizendo para ela, primeiro você realiza a consulta da ficha no SPC, depois você pega os documentos e preenche no sistema. Eu não sabia que tinha que preencher o sistema, não. No outro lugar que eu trabalhava, o dono mandava a gente botar lá XXX000 para poder ser rápido. E aí, quando você precisa das informações, você não tem. Então, só um exemplo aqui, tá? Outras atividades aqui, fazer marketing nas redes sociais, tirar fotos e postar conteúdos todos os dias. Como é que faz isso? Tira foto de qualidade, posta no Facebook, Instagram, Stories. Tirar a lista do aniversariante do mês, bater meta, fazer condicional, toda segunda-feira fazer a conferência do condicional com os clientes,
fazer cobrança de clientes inadimplentes, enfim, tá aqui, ó, tudo que precisa ser feito. Eu não vou ficar lendo aqui porque o objetivo não é fazer leitura, é trazer para vocês uma visão, né, do que é, de como essa ferramenta funciona. E aí você sai daquela história da pessoa olhar para você e dizer, eu não sabia, ou então aquele dono de negócio que fala assim, meu Deus, as coisas só funcionam se eu tiver no negócio, se eu vir as costas, o pessoal fica parado. Pois é, com isso aqui não tem por que o pessoal ficar parado, porque eles sabem exatamente, eles têm um roteiro, eles têm um mapa de tudo que eles precisam fazer, de todos os passos que eles precisam dar, tá certo? Então, esse é o exemplo aqui de diário de bordo que eu queria trazer para vocês. E aí, voltando aqui, ó, além da matriz de competência e do diário de bordo, nós temos aqui, ó, reunião de performance e reunião gerencial. Ricardo, reunião de performance. Como é que eu devo fazer? Ok, você deve realizar a reunião de performance semanalmente. É o que eu aconselho. Toda semana faz uma reunião com o pessoal. Quem é aluno do Impacto na Gestão, inclusive, tem um escopo ali, né, de todos os temas, os assuntos a tratar e tudo mais. Então, quem é aluno do Impacto na Gestão já tem isso, eu não vou repetir isso aqui. E aí você vai semanalmente colocar as pessoas dentro da linha de atingir os objetivos. E aí você segue em frente, tá? Alguém fez uma pergunta aqui, ó. Ainda não tenho gráfico de farol. Posso utilizar os relatórios do meu sistema para apresentar os resultados? Pode sim. E para quem não está familiarizado, né? Eu aconselhei que para fazer a reunião gerencial e a reunião de performance, utilizasse ali os indicadores, as metas, os dados que muitos objetivos da empresa, muitos deles estão no gráfico de farol. E aí, para quem não fez, ainda não está com o gráfico de farol pronto, o importante não é o meio, tá? O gráfico de farol, claro, ele facilita porque está tudo reunido ali num só lugar. Mas o importante é que as informações sejam discutidas. Isso é o mais importante do negócio, tá? E perguntas aqui da reunião gerencial. O que é que eu aconselho? Como é que eu aconselho fazer a reunião gerencial? Realizar ao término de cada mês, avaliando o gráfico de farol e a execução das ações dos planos de ações de cada objetivo. Então, o pessoal que é aluno do Impacto na Gestão fez lá, ó, um objetivo de faturamento, um objetivo de lucro, um objetivo de satisfação do cliente e um objetivo de desenvolvimento dos colaboradores. Pode ser até que exista aí outros objetivos, né? Mas os 4 que eu ajudei o pessoal a definir foram esses aí. Então, eu sugeri que seguissem com esses 4. E um objetivo ele não vai acontecer porque você acordou, sentou e ele aconteceu, né, gente? Você precisa tomar ações. E aí eu ensinei os alunos do Impacto na Gestão a criar um plano de ação no modelo 5W2H, onde estarão reunidas ali todas as ações que vão fazer com que o negócio atinja o resultado esperado. E aí, nessas reuniões gerenciais, uma vez por mês, você vai analisar os indicadores, os resultados, as metas, se foram atingidas ou não, e analisar as ações, porque as ações é que vão fazer você chegar no resultado. E se aquela ação deu certo, se não deu, se vale a pena intensificar, se tem que melhorar aquela ação e tudo mais. E aí, algumas perguntas que vieram aqui, ó, a reboque desse processo, e a primeira delas foi: minha empresa é administrada por mim e meu marido. Essa reunião seria com nós dois? Sim. Quem deve participar da reunião gerencial? Quem está ali no processo de tomada de decisão do negócio, os sócios, né? Ricardo, mas eu não tenho sócio e tal. Então, talvez você tenha alguém ali que possa discutir esses números, mas para responder essa pergunta, os sócios somos eu e meu marido. Essa reunião seria com nós dois, sim. Essa reunião seria com vocês dois. Outra pergunta aqui, ó. Você disse que a reunião gerencial devemos definir quem participar. Aqui na minha empresa, sou eu como gerente e 2 vendedoras. Quem deve participar? A depender,
do que você queira dividir dos números, das informações, pode ser que você faça com essas duas pessoas que trabalham com você. Ou pode ser que você convide alguém, um parceiro de negócios, e até estimule essa pessoa, ó, vamos fazer o seguinte, você faz a análise, você me apresenta os seus números e eu apresento os meus para você. Porque uma das coisas importantes de se fazer a reunião gerencial é você ter o questionamento, é você ser questionado. Quanto mais perguntas lhe são feitas e a pessoa quer explicações do porquê você está fazendo isso desse jeito, daquele jeito, você começa a despertar para ver coisas ali que são possibilidades, tá? Então, isso é importante. Tem uma propaganda do Futura que fala que não são as respostas, são as perguntas que movem o mundo, não as respostas, né? Então, quando você recebe perguntas ali que sejam interessantes para o seu negócio, isso vai abrir os seus olhos para que você possa ter ideias de evolução e tudo mais. Vou pontuar uma ata e preparar os pontos fracos e fortes e usar ferramentas para aderir e colocar em prática embasado nas aulas. Maravilha, parabéns aí pela atitude. E, gente, é isso aqui, tá? Então, esses foram os pontos aqui do nosso Ricardo Responde de hoje, relacionados aí ao último encontro que a gente fez essa semana, a última aula, a aula 4 do Impacto na Gestão, que foi sobre ferramentas estratégicas de gestão de pessoas, tá bom? Eu estou aqui, então, se você está me acompanhando aqui ao vivo, tem pergunta para fazer, pode abrir o microfone aí para fazer sua pergunta. Se você está me acompanhando, se você está acompanhando a gravação desse episódio aqui, tem aqui um campo de comentários bem abaixo do vídeo, então deixa também a sua pergunta, vê alguma coisa que porventura não ficou claro para você, que eu vou ter o maior prazer em voltar aqui para te responder, tá certo? Tô ouvindo. Tá tudo certo, muito obrigada. Maravilha, minha amiga, maravilha. Como eu te disse, nossa, tá dando interferência. Então é isso aí, turminha. Muito obrigado a vocês aí pela presença. Tem coisas, caso você tenha alguma dúvida, como eu falei, alguma pergunta para fazer, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em ajudar, ou coloca lá no nosso grupo do WhatsApp também, do Impacto na Gestão, que vai ser bacana, com certeza, interagir com isso aí junto aos colegas. E se você já colocou alguma dessas coisas em prática, coloca lá também, avisa como foi a experiência que você teve, isso é muito importante, tá bom? Então, beijo grande, muito obrigado a vocês aí e até o nosso próximo encontro.